Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Inova, o seu podcast da inovação. E hoje recebo com muita honra o meu amigo Felipe Pires. Seja bem-vindo ao Pod Inova, Felipão. E bem-vindo a Jundiaí também, né, Felipe? Olha, Nossa cidade! eu me sinto duplamente honrado, então, pelos dois bem-vindos. Eu já me sinto jundiaiense, porque o coração já é, mas é sempre muito bom ouvir de um cidadão, né, inclusive um cidadão extremamente responsável, né, como cidadão jundiaiense, me dá as boas-vindas. Então, te agradeço e é um prazer enorme estar aqui com você. É um prazer enorme, o prazer é nosso aqui. É um podcast que fala de inovação, que fala de ciência, de tecnologia, de vida, de cidade inteligente, de negócio, de economia. Então hoje o nosso bate-papo vai ser bem geral, tá? Mas eu quero começar, Felipe, falando um pouquinho de você, cara. Como que você veio parar em Jundiaí? Porque você é carioca, né? Você estudou inovação, tecnologia. Me conta um pouquinho como começou essa história aí. Pelo sotaque, né? Os 2 minutinhos que eu falo aqui já dava pra Já perceber, entregou né? o ouro. Já entrega o ouro, né? Jundiaí, eu costumo dizer de um ano para cá, o tempo que eu estou em Jundiaí, que Jundiaí já devia estar no meu caminho, não é possível, né? Porque deu tudo muito certo para vir para cá. Como você falou, eu sou carioca, nascido e criado na zona sul do Rio, aquela coisa de uma ligação, e realmente existe muito isso. O carioca padrão é muito essa figura mesmo, tem uma ligação com o mar, né? Então eu passava nas minhas férias pegando onda, o tempo que o mar estava flat eu estava mergulhando. Coisa chata assim, não é? Meio chato, sem graça, vida ruim. E eu nunca me via, engraçado, né, morando longe do mar, né? Até um determinado... Cheguei a morar em São Paulo durante 8 meses a trabalho e tinha dificuldade, isso com os seus 20 e poucos anos. Tive muita dificuldade, então toda a chance que eu voltava para o Rio. Engraçado que até muitas vezes não só o clima, mas a umidade do ar é uma coisa, para o carioca às vezes é difícil. O carioca que vai para Brasília é difícil se acostumar. Né? Muito seco, né? Muito seco em relação à umidade extremamente alta no Rio. Mas de um tempo para cá, claro, você vai amadurecendo, as coisas no Rio, elas ficaram bem complexas. Segurança, aquela coisa toda. Muita mudança, né? E não vamos entrar nessa seara, mas enfim, a gente teve governos, tanto estadual quanto municipal, que tiveram aí os seus finais, os seus encerramentos, provavelmente como deveriam, né? Mas isso impactou eu diria pelo menos aí nos últimos 15 anos, a gestão pública do Rio de uma forma que hoje a gente colhe esses frutos, e são frutos muito difíceis, né? Em termos do que a cidade poderia ter crescido, aí eu estou falando até depois dos grandes jogos, né? É difícil na história uma cidade ter tido a oportunidade que o Rio teve, né? Com 12 grandes jogos na sequência, e a gente não conseguiu fazer muita coisa com isso. O legado. O legado disso não foi bem trabalhado. Claro, a gente sabe que tem muito também, né, da iniciativa privada, mas a iniciativa privada é sempre muito atrelada à expectativa econômica do que, obviamente, o governo acaba gerando como diretriz. E o Rio ele foi perdendo, com o passar do tempo, grandes empresas. E quando se perde grandes empresas, se perde grandes talentos. Então, num determinado momento, o que eu comecei a observar é que a minha geração, né, amigos, parceiros, etc., muitos estavam vindo para São Paulo. E as oportunidades de São Paulo começaram a brilhar muito e, nesse meio tempo, o meu filho, que era uma criança 10 anos atrás, já estava com 18 anos. Então, isso daí eu acho que me deu um estalo, né? Eu acho que está na hora de eu buscar uma qualidade de vida. E aí, cara, se vier atrelado a um baita projeto, sim, tudo de bom. E foi o que aconteceu. Né? Então, você é formado em quê, Felipe? Eu sou formado em engenharia, eu sou engenheiro de produção e tenho mestrado em economia. Então, a minha carreira, falar um pouquinho a minha carreira ela começa muito como um especialista mais técnico, e num determinado momento eu venho para o mercado financeiro e eu, muito rapidamente sou catapultado à alta gerência e depois me tornei sócio de um family office. Você lida com o mercado financeiro, principalmente com gestão de fortunas, é algo que te consome muito, né?
Então, você trabalhar 24/7 não é da boca para fora, realmente. Você está o tempo inteiro à disposição. E isso, por um espaço de tempo, fez muito sentido na minha vida num determinado momento. Mas aí é engraçado, em paralelo eu sempre gostei de ensinar, de estar dentro da academia, né? O mestrado eu acho que ele veio muito para isso também. Mas quando que você muda essa chave do mercado financeiro para o acadêmico? Pois Quando que você começa, então... Qual que foi a sua oportunidade? Alguém te convidou? Fala, Felipe, dá uma aula aqui pra gente. Como foi? No finalzinho do mestrado, um professor que é um grande amigo, se tornou até sócio posterior, mas um grande amigo, eu diria um mentor, o professor Luiz Osório, ele comentou num dia, falou assim, cara, tomando um café. O bacana de escola executiva é isso, né? Você tem essa oportunidade de conversar com grandes profissionais. Né? Às vezes o CEO da grande empresa é seu colega de sala. Colega de sala, ou é teu professor. E o Luiz até hoje, um dos maiores analistas de valuation que eu conheço. E tem uma consultoria grande, e é um cara que atua muito nessa área. Né? E eu comecei a desenvolver, eu fazia disciplinas no mestrado ligadas à valuation, e isso começou a martelar na minha cabeça. Eu falei, cara, eu estou muito voltado para a gestão financeira, ligada ao mercado financeiro, ligada à renda fixa, renda variável, etc. Mas tem uma questão no final do dia que é a diversificação de portfólio, que pode namorar com, por exemplo, avaliação de empresas e você começar a prestar um segundo serviço. A minha ideia era inicialmente prestar um segundo serviço dentro do Family Office. Se os nossos clientes quiserem adquirir cotas ou ações de outras empresas, que não empresas listadas, né, nós temos que estar preparados para isso. E aí eu comecei a me aprofundar e me conectei muito com esse professor. E aí, num café, ele falou, cara, a forma como você explica, ele já tinha percebido a minha forma de falar. Né? Então, a forma como você explica, eu trouxe ele para um primeiro projeto de valuation que eu peguei, eu trouxe ele para ser meu mentor. E aí ele me viu em reuniões, etc. E a gente começou a ter uma conversa fora da sala de aula. E aí um dia ele falou, você não quer dar aula, né? Você nunca pensou nisso? Eu falei, cara, eu sempre pensei, mas assim, para mim, talvez daqui a um tempo. Ele falou, não, eu estou precisando de um professor assistente, porque eu vou viajar, ele tinha um congresso para ir, eu tenho umas 3 aulas, se você quiser, eu já preparo tudo com você só vai lá. Então foi a primeira oportunidade já dentro, né, de uma sala de aula, de um MBA, de uma grande escola. Que legal. Foi IBMEC Rio. E eu digo que é minha escola, né? E a partir dali, aí, meu amigo, depois você entra na sala de aula, poucos são os caras que conseguem sair. Né? Mas você continua com a sua profissão além da academia, você segue. Sim, não. E aí era legal, porque era isso. Eu ainda não tinha terminado o mestrado, estava terminando, então tinha dias que eu ia assistir aula com um aluno no mestrado, tinha dia que eu ia para cumprir essa agenda de professor assistente, e no cotidiano ainda dentro do Family Office, né? E o bicho pegando. E aí era isso, era 7 dias por semana, porque aí final de semana o tempo que sobrava era fazendo a dissertação. Então foram, cara, eu diria 2 anos bem intensos, mas eu acho que moldou e me deu muita vontade de continuar atuando, porque na minha cabeça, aliás, quem no mercado financeiro provavelmente vai se alinhar a esse pensamento. Cara, você ter uma única fonte de renda é algo complexo, porque Markowitz diz muito isso, né? Assim, a diversificação é você conseguir, na verdade, ter fonte de renda de ativos com baixa correlação. Né? Então, enquanto um está dando legal, o outro pode nem não estar, mas está ali, pinga-pinga. Daqui a pouco o mercado vira. E no final do dia, a tua fonte de receita ali é o somatório de tudo. Né? Então, eu sempre tinha pensado, quando o mercado está indo muito bem, legal, é ótimo, né, você estar no mercado financeiro, porque grande parte do que você ganha é um FII, é um variável em cima dos resultados que você consegue promover ali na carteira dos seus clientes. E quando o mercado está indo mal? Então, a minha ideia era essa, era eu conseguir algum outro projeto na minha vida, por isso o M&A, por isso o valuation, que eu achava que poderia ser ali, né? E por um tempo até foi mesmo. E outros, por exemplo, hora aula, por que não? Né? Então a ideia era essa, né? Era eu trabalhar a ponto de ter 2, 3, 4 fontes de renda que não tivessem correlação entre si. Não é porque o mercado está indo mal que para de ter aluno de finanças procurando bater na porta das escolas executivas. Muito pelo contrário, né? Aumenta. As empresas precisam muitas vezes investir para conseguir
ultrapassar os obstáculos de um momento ruim da economia. Sim, e ter mais analistas do seu corpo técnico ali. Então. Exatamente, melhorar o corpo técnico. Então, numa avaliação muito fria, eu falei assim, legal, isso interessa. É um mercado para explorar aqui, vou aqui. Eu vou aqui, vou dar uma aulinha aqui, não, mas vou, sabe, aquele negócio, né? Um dia pode ser, mas nunca tinha pensado em me dedicar integralmente. Uhum. Né? Eu não achava que eu tinha até perfil. Esse cara, não sei se eu sei lidar com aluno nesse caso. Eu estou falando aluno de pós-graduação. Né? É um aluno com nível de exigência diferente. Um aluno adulto. Muitas vezes mais velho que você. Sim. Né? Eu tive aluno que tinha a minha idade em termos de experiência no mercado. Sim. Né? Então, você tem que ter uma certa, aliás, uma grande dose de humildade quando você entra numa sala de aula. Você está ensinando ali, às vezes, para um presidente de uma empresa, um diretor de uma grande multinacional. Um cara mais especialista que você sobre determinado assunto. Mais especialista que você. Então, você tem que saber que você vai jogar num time, ou muitas vezes ali, o professor tem muito esse olhar, né? Eu vou jogar contra um time. Não, você vai jogar num time que talvez você não seja o grande artilheiro, só que você está no holofote. Né? Você está no holofote porque você é o professor. Então, como fazer com que a sala de aula também trabalhe com você? Né? Ou junto com você. Então, isso eu fui pegando muito manha desses professores, tipo Luiz Osório, né? Carlos Barcha, né? Uns caras muito feras que eu tive no mestrado, que eu adorava a aula, e aí eu pegava os pitacos, eu via como é que o cara agia, quando um figurão desse vinha e, né, se sobrepunha a opinião, porque uma sala de aula de um MBA, o fundamental, ou de um curso de pós-graduação, principalmente lato sensu, o fundamental é a troca de experiência. Teoria é a base. Né? Você, a partir dali, ok, vamos terminar, olha, para quem não sabe, a gente vai nivelar todo mundo aqui na teoria. Tá? Então, assim, muitas vezes é 1/3 da aula, você da teoria, 2/3 de discussão. Sim. Né? Eu quero a tua experiência, vamos trazer para a sala de aula, eu vou colocar aqui a minha, vamos trazer para o fulano, ciclano, bate tudo no liquidificador e a gente tira alguma coisa que vale para todo mundo, inclusive, né, para quem não concorda. E está tudo ótimo. Porque o grande produto, o grande sumo disso é a produção de pensamento crítico. Sim. Você está preparando um cara para tomar decisão amanhã sobre assuntos correlatos. Uma decisão, às vezes, que vai impactar a vida de milhões de pessoas, pode ser. E a dele. E a dele, inclusive. Né? Então, eu costumo dizer, sala de aula de pós-graduação, as atividades não podem ter gabarito. A vida não tem gabarito, não tem certo e errado. Né? Tem ônus e bônus, tem ação e reação. Sim. Quando você fala de aprendizado, né? E muda muito, né? Muda muito. O cenário muda tudo, o viés muda. Então, isso me chamou muita atenção nessa sala de aula. Talvez fosse uma sala de aula mais cartesiana, mais preto no branco, não seria muito minha praia. Assim, né? Eu adoro essas coisas meio incertas. Sim. Meio, não tem um dia igual ao outro, né? Não tem um dia igual ao outro. Não tem uma aula igual a outra. Mas, Felipe, eu dou a mesma disciplina há 10 anos. Cara, você é diferente, a sua experiência é diferente, a turma é outra. As perguntas que virão serão outras. Às vezes tem resposta que você não sabe dar, você vai ter que estudar para numa próxima. Claro. Você tem que estar preparado para isso. Esse é o grande lance. E essas situações, elas vão acontecendo e você vai encontrando a melhor forma de conduzir elas. Então, foi o que eu fui vivendo na sala de aula. Isso foi chamando cada vez mais a minha atenção, porque esses 2 pontos. Me forçava a estudar, e isso impactava o meu trabalho positivamente. Então, o tempo que eu tinha, o que eu tenho até hoje é lendo sobre assuntos que eu vou, de certa forma, passar algum tipo de informação adiante, o que eu vou discutir. De economia. De economia, de finanças, de política, que são as minhas áreas de atuação. E até porque uma coisa está intrinsecamente conectada à outra. Né? Então, isso me força a estar o tempo inteiro atualizado e a não relaxar em relação a isso. Né? E o outro ponto é ter a humildade para aprender em cada situação. Porque não tem outra forma, né, ou a melhor forma de você aprender do que buscando ensinar. Ensinando, né? Não tem. Né? Porque é isso que a gente está falando, é troca de experiência. Jones, a gente conversa muito. Né? Então, assim, eu aprendo a cada vez que a gente conversa. Né? E o mais legal é que aí eu comecei a realmente entender que o que eu queria era me cercar de pessoas que me ensinavam todo dia. Então, eu comecei a ter um filtro maior, inclusive nas minhas relações. Sim. Eu lembro muito isso. Outro dia eu estava conversando, inclusive, com meu filho. Meu filho hoje está
né, fazendo relações internacionais, até no IBMEC também, na metade do curso, e quando você chega na metade do curso, geralmente você tem aquele baque. Né? Você já fez ali 2, 3 anos, ainda falta um tempinho, você tem aquele baque do tipo, caramba, né, uma crise de identidade. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou continuar? Vou para frente, paro, volto, o que eu faço? Não, eu não acredito que não tenha aluno que não passe por isso. É verdade. Até na pós. Né? Mas o cara pode ser o mais apaixonado pelo assunto. Até uma hora que ele vai... Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que dá dinheiro? Será que eu vou ter emprego? O que está acontecendo? Pois é, o mercado, será que o mercado mudou? Né? Principalmente um jovem aluno, um aluno de graduação. A gente não prepara esse cara, a gente joga ele. Né? A cultura, na verdade, isso está mudando, espero eu que eu consiga ver essa mudança mais radical, isso provavelmente vai levar tempo, mas até onde a gente conhece, até pelo modelo, você joga um cara que está entrando na fase adulta, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, em algum lugar, e fala, meu amigo, fique 5 anos aí para depois você descobrir se você gosta disso ou não. Né? 5 anos, para esse cara, é uma eternidade. Acontece que muita gente formada não executando a profissão que estudou, né? Ou que não se forma. Ou que abandona. Quantos você conhece que tem 2, 3, 4, 5 tentativas e até hoje não se encontrou? E você que é do meio de academia, assim, Felipe, tem muita desistência? Tem muita gente que começa e, tipo, por diversos motivos, seja porque não conseguiu pagar, muitas vezes, ou porque, sei lá, comecei a administração aqui, mas eu trabalho com outra coisa. Eu não sabia o que fazer, eu vou para essa área, aí não é isso, aí para no meio. Eu diria para você que um dos maiores desafios das instituições privadas de ensino, o maior, obviamente, a gente sabe, é a captação, o segundo maior é a retenção. E muitas vezes eles se invertem. Dependendo do ciclo do mercado, eles se invertem. A retenção é tão difícil quanto captar. Ela não é tão onerosa. Uhum. Agora, trazer esse aluno de volta acaba muitas vezes sendo mais caro, mais oneroso do que a captação primária. Por quê? A captação inicial. Porque ele já teve uma experiência muitas vezes ruim na instituição. Imagina você, dar um exemplo aqui de um segmento que é campeão em reclamações nos órgãos de proteção, né? A telefonia celular. Né? O custo de captação de um novo cliente de telefonia celular, que nunca foi seu cliente, é menor do que captá-lo pela segunda vez. Porque ele já tem uma má experiência. Ele já é, lá no NPS, um detrator, um neutro. Ele não é um promotor, né, da tua marca, porque senão ele não tinha saído. Ele ia buscar alguma forma de continuar porque ele está feliz com você. Isso tem um certo sentido. Se eu já usei uma marca que me deu problema, seja de telefonia celular ou a faculdade que eu escolhi alguma coisa, se eu saio dela, você fica com aquela coisa, fala, não, eu não vou aqui porque eu já fui lá tive problema, eu vou tentar essa outra. Isso é para voltar. Só que hoje, em relação à telefonia, a gente tem quantas marcas também, né? Não tem muito para onde correr, né? Eu já mudei várias vezes, eu já fui da Vivo, já fui para TIM, já fui para... Agora volta para Vivo porque não tem muito... Você vai muito no preço, muitas vezes, ou ali na rede, na cobertura, né? O plano que eles oferecem naquele momento, né? 40 GB, não sei o que, por R$30. Fala, pô, interessante, eu tô pagando 120 aqui, eu vou pro outro. Você tinha uma barreira desse tipo de troca, que era o número, que deixou de existir, aquela barreira de troca de número, portabilidade que permite. E hoje, só abrindo já esse parênteses, isso acontece também com crédito. Né? O fato de você ter crédito, por exemplo, hoje uma linha de crédito de financiamento de um grande banco, que antigamente, né, gerava algum tipo de ônus para trocar, o banco gerava algum tipo de ônus para você trocar, isso não existe mais. Hoje a portabilidade de linha de crédito, inclusive para instituições não bancárias, como as fintechs, é obrigado que seja gratuito, inclusive. Você encontrou uma melhor opção de crédito, mais barato, enfim. Uma taxa menor. Uma taxa menor, um crédito mais alongado, etc. A instituição da qual você quer fazer a portabilidade, ela é obrigada. Né? Então, esse tipo de situação, esse tipo de flexibilidade, principalmente a concorrência, ela é que dita. Né? Ela é que puxa o mercado para um lado e para o outro. E é o que faz a gente realmente extrapolar, muitas vezes, a média. Né? Então, assim, hoje uma preocupação que eu tenho gigante dentro do serviço que a gente se propõe, eu estou diretor da pós-graduação do Anchieta, e a maior preocupação que eu tenho, aliás, são duas. Uma é ter um nível de qualificação do corpo docente altíssimo, como executivos de mercado. Então, são profissionais na área em que ensinam, profissionais muito gabaritados na área de ensino. Né? E o outro é o atendimento. O atendimento ao aluno é prioridade zero.
Né? É o seu cliente. É o meu cliente. Ele espiou, a gente está atendendo. Então, ele já está com o lencinho aqui para cuidar dele, o que está vendo, etc. Então, esse nível de retenção é algo que eu carrego como sucesso também. Captação / retenção, que eu carrego como sucesso de uma equipe, não do Felipe, mas de uma equipe do Anchieta que vem produzindo um serviço, né, comparado às universidades das quais eu já passei, eu diria top. Né? Então, é muito interessante isso. Eu acho que aí eu respondo essa tua primeira pergunta. Por que eu vim parar aqui em Jundiaí? Não, eu estou começando aqui. É diferente. Né? Eu estou iniciando uma nova vida há um ano, muito motivado por esses problemas que eu sentia no Rio, apesar de estar muito bem no Rio, enfim, né, minha família toda de lá, a família da minha esposa de lá, né, meu filho nasce no Rio e viveu a vida inteira, mas a gente queria essa experiência e mais, eu queria realmente uma qualidade de vida superior e um projeto muito legal, e calhou, casou, então por isso que eu digo que eu acho que um dia estava no meu destino, não é possível, né, porque é raro você conseguir as duas coisas, né? E Deus iluminou ali o caminho, meu amigo, que veio. E aí você vai dizer não? Vai falar, pô, não, mas a praia... Aqui tem Serra do Japi, né? Compensa. Tem tudo, cara. Tem tudo. Eu costumo dizer que o mais difícil da vida em Jundiaí, né, é escolher onde comer mal. Aqui come, o pessoal come aqui. Não, você fala assim, eu quero comer mal hoje. Você vai ter trabalho. Entendeu? Você vai ter trabalho, você vai ter que rodar muito, bater muita perna, e é possível que você não encontre um lugar. Verdade. Indo ao encontro desse assunto Jundiaí e também o seu assunto de formação e que você gosta, que é a economia, muitas pessoas falam que Jundiaí acaba sendo uma cidade com um custo de vida muito alto. Quando as pessoas dizem isso, o que você entende? Porque a gente percebe que, realmente, eu sou daqui desde sempre, desde criança, e eu percebo que se a economia vai mal, seja a nível Brasil, etc., ela vai mal também na nossa cidade, ela vai mal nos lugares, acaba gerando desemprego, a arrecadação pública diminui e as pessoas acabam se mudando de Jundiaí muitas vezes para cidades do entorno que acaba sendo com um custo mais baixo. O aluguel é mais baixo, para você montar sua empresa você acaba pagando menos ali, seja no aluguel do galpão, seja em algumas coisas e tal. Então, falar um pouquinho de economia. Você veio para Jundiaí, você teve esse choque aí cultural, mudou muito, mas o que você acha em relação a isso, esse tema macro, o tema macro custo de vida? Não estou falando para você comparar Rio com Jundiaí, não é que nem comparar Zaga com Ataque, não é isso. Mas é custo de vida. Onde que nós vamos parar? Tá caro mesmo. Eu realmente, como jundiaiense, falo, opa, tá difícil morar tanto aqui em Jundiaí como em cidades desse nível. É uma cidade que tem uma qualidade de vida muito alta? Mas acaba que afasta um pouquinho, assim, algumas pessoas estão saindo das regiões aqui, 9 de julho, centro, etc., indo para regiões mais... Onde nós vamos parar, Felipe Pires? Cara, né, para mim é muito difícil não comparar. Eu passei 43 anos na minha vida morando, estou há um ano em Jundiaí. Que isso, você tem mais de 43 anos, Felipe? Depois você passa a receita aí pra gente, viu, Felipe? Não, a Barba Branca denuncia, né? Não, passa a receita. Eu tenho 44. Né? Mas 43 anos morando no Rio, eu vi o Rio da década de 80, eu vivi no Rio na década de 80, e eu tinha uma sorte muito grande, apesar de ter nascido na Zona Sul, eu morei na Zona Norte. O Rio tem isso, são dois Rios de Janeiro. Você tem o Rio de Janeiro da faixa litorânea, que é a Zona Sul, e você tem o Rio de Janeiro do meio, do miolinho, né, que é uma coisa de louco também. A parte mais pobre, vamos dizer assim. Que não, é onde não está o PIB efetivo do Rio, que está na Zona Oeste, Barra da Tijuca, e na Zona Sul do Rio, né? Então, assim, que Sul é Leblon, ali, Copacabana. Leblon, exatamente. A Zona Sul, ela pega da Glória, do centro do Rio, ele meio que divide a ponta, né? Ali da Baía de Guanabara. Então, logo depois do centro do Rio, você tem Glória, Catete, ali já é a Zona Sul. E vai até o Leblon. Tá. A partir dali, você tem São Conrado, Barra da Tijuca. Aí já é a Zona Oeste. Já é Oeste. Aí tem a Norte lá que é... E a Norte você tem ali bairros como Meier, que é enorme, né? E que tem pessoas de alta renda também. O Maracanã, você tem Tijuca, Maracanã, tá. né? Tijuca é um bairro gigantesco, você tem excelentes pontos na Tijuca. E eu vi, por ter família e por ter morado também na Zona Norte uma parte da minha infância, eu pude ter essa experiência de vida e ver como foi a evolução. Então eu via muita coisa acontecendo na Zona Norte que não acontecia na Zona Sul quando eu era pequeno, de violência, etc. Né? E aí a Zona Sul estava protegida disso, estou botando muito entre aspas, as coisas não aconteciam, não apareciam. Certo. De repente, na minha fase adulta, as coisas começaram a acontecer na Zona Sul também. E aí a pergunta era, por quê? Né? Por que antigamente não acontecia e agora está acontecendo?
Falha da segurança, aumento da pobreza, Aumento da pobreza, economia, enfim, desemprego, o que está acontecendo? Não tem uma única variável, assim, uma explicação única. Ela é uma contextualização, é um cenário, né? É tudo isso e mais um pouco. E aí, só comparando, eu chego em junho de 2021 em Jundiaí, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é que não tinha morador de rua. Pelo menos não nas vias principais. Eu não conheço o Jundiaí, como você conhece, obviamente. Aliás, meu raio de ação ainda é muito curto, eu quero expandir ele. Mas foi o que você falou, em algumas vias, né, principais eu não via morador de rua. Hoje eu já vejo. Eu via pouquíssimos moradores de rua, pouquíssimos pedintes em sinal. Hoje já é algo... Quer dizer, de 6 meses eu vi uma mudança muito grande. Começa a olhar com um olhar mais detalhado as coisas. Você começa... Eu cheguei com aquela... Nossa... Daqui a pouco você já acha um restaurante que vende comida ruim. Não, eu achei isso mais difícil. Já vai vendo com mais... Mas o lance... Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque um dia eu teci isso e falei, cara, às vezes eu me sinto Doc Brown voltando do futuro e falando com o Marty, né? Cara, pega tuas coisas e vem aqui comigo, usando a referência de Volta para o Futuro, né? Aquela cena final de Volta para o Futuro 1, ele chegando com aquele óculos e falando assim, Marty, pega as coisas e vem comigo que você vai ter que dar uma olhada no que está acontecendo lá na frente. Sim. E isso, de certa forma, me assusta um pouco. Algumas coisas começaram ou não sei se eu estou convivendo full time aqui, mas aí eu pegando um pouco do que eu ouço, até por estar sempre lidando com pessoas, eu ouço muita coisa, né? Me parece realmente que houve um encadeamento de situações que hoje Jundiaí, hoje 2022, Jundiaí já não é mais nem de 2021. E eu vou dizer, isso é natural. Isso é natural. Por quê? Porque nós tivemos, na verdade, um crescimento econômico em Jundiaí muito acelerado, e mais acelerado ainda com a questão da pandemia, em que famílias de alta renda procuraram Jundiaí como porto seguro, assim como eu, apesar de não ser de alta renda, mas eu também vim aqui procurando Jundiaí como porto seguro, e trouxe, obviamente, né, as minhas expectativas. E a minha expectativa hoje, por exemplo, é comer muito bem em qualquer lugar em Jundiaí, é tomar um café muito legal. E aí eu começo a fomentar um mercado que é um mercado mais exclusivo, mais alta renda, e que, obviamente, cobra seu preço. Né? E vai encarecendo meio para todo mundo, né? Para todo mundo. E tem gente de mais baixa renda vivendo nessas regiões de mais alta renda e a coisa não se equilibra. Chamada gentrificação, né? E acaba que as pessoas acabam se afastando para ir para outros... Esse é o ponto. No Rio, as pessoas não se afastaram, elas subiram as encostas. Ah, tá. Porque não é uma cidade plana como Jundiaí. Formam os morros, as favelas, e assim vai crescendo. Então, elas não deixam de circular ali, mas elas criam um universo paralelo dentro da comunidade. Você entra na Rocinha, que é uma das maiores comunidades do mundo, e fica encravada entre Zona Sul e Zona Oeste, porque, na verdade, ela tem duas faces, a Rocinha. Numa ela fica para Gávea, que é o coração da Zona Sul, dos bairros mais nobres da Zona Sul do Rio. A Rocinha tem uma das vistas mais bonitas do mundo. O Alto do Laboriô, que é o alto da Rocinha, exatamente essa ponta da Rocinha, que fica de um lado, Zona Oeste, São Conrado, Barra da Tijuca, do outro lado fica a Zona Sul. Cara, é um negócio de maluco. O topo lá deve ser lindo. É um negócio de maluco. Né? Mas super perigoso. Porque há um ecossistema completamente desconectado do resto da cidade, inclusive, né, das leis, das normas de conduta, de ética e de boa civilidade que rege, né, qualquer cidade. Eles têm as leis próprias. Eles têm, ali é um ecossistema próprio. Né? E o Estado permitiu que isso acontecesse. Deixando, e a coisa foi crescendo. Assim como a Rocinha, existem outras. Né? Eu estou usando a Rocinha como exemplo porque é maior. Sim. Você tem Botafogo, você tem Copacabana. E, assim, em todo o entorno da Zona Sul do Rio, hoje você tem esse nível de favelização com esses ecossistemas completamente diferentes, porque o cidadão ele não sai dali, ele continua vivendo dentro desse organismo da Zona Sul, que custo de vida foi subindo, etc. Como a gente está vendo aqui. A diferença é que a gentrificação está levando para periferias. Né? Ou até para outras cidades da região, que são mais baratas, que tem um custo mais baixo. Aí eu encaixo, e eu faço meia-culpa nisso, porque eu encaixo a academia como um dos pilares possíveis do apoio à reversão desse quadro. Porque a educação é que pode trazer de volta essa população.
Porque no momento em que essas famílias vieram, e vieram muitas vezes fomentadas por altos cargos em grandes empresas que estão instaladas aqui, isso aconteceu porque não tinha ninguém na cidade, muitas vezes, com um currículo passível de ser contratado. E precisou ser contratado um profissional de fora. Sim. Então eu tenho que nivelar a educação do cidadão local. Qualificação profissional. Aí eu volto, a gente vem à base de todo esse papo. A qualificação profissional é fundamental. Ela é fundamental. E olha, a gente tem uma educação de base que é primeiro mundo, talvez uma das mais qualificadas, mais bem avaliadas no Brasil, sem dúvida. Mas quando vai, né, para o ensino médio, que daí é âmbito estadual, e depois o que se tem exatamente como, né, um nível universitário, e aí é que a gente tem um problema. Eu acho que aconteceu assim a nível federal, né? Sei lá, o que não é ruim necessariamente, uma facilitação muito grande do acesso à universidade, mas não necessariamente que esse pessoal todo que está indo para a universidade estão preparados para ir para a universidade. Isso. Né? Quer dizer, o ensino ou saem preparados para o mercado depois, né? Que ainda tem essa falha. Porque ele passa reto, né? Às vezes ele consegue se formar, ele entrega o TCC e sai e está ali pronto para o mercado, mas e para conseguir um emprego? Porque passou ali e tal, mas não conseguiu fazer um estágio de qualidade, não teve o acesso necessário. Muitas vezes o apoio, até dentro da instituição, para tentar nivelar e reduzir esse gap, que é o famoso gap educacional que a gente tem, que inclusive essas provas de avaliação universais ou internacionais, né, como PISA, enfim, outras, e a gente está sempre num ranking lá embaixo, né, elas ditam isso, a gente tem um gap educacional gigantesco, porque ao mesmo tempo que a gente consegue produzir muito poucos, mas produzimos profissionais de excelência para o mundo, já visto o que está acontecendo com os desenvolvedores brasileiros sendo contratados pelo mundo inteiro. Estão indo embora. Né? Estão indo embora, porque os caras são extremamente técnicos e criativos, etc., super bem avaliados por grandes empresas, estão indo embora. Ao mesmo tempo, eu tenho esse jovem, né, que não trabalha, não estuda, não procura, o famoso nem, e essa massa crescendo de maneira exponencial. E a desigualdade vai aumentando, né, Felipe? À medida que a gente tem gênios indo trabalhar no Vale do Silício, tem outros que nem sequer sabem o que é Vale do Silício, que não sabem nem o que é formação, não sabem nem que existe a possibilidade dele entrar para uma faculdade. Exato. Então, que nem terminou o ensino médio. E da mesma idade, né? Ali com 18, 19, 20 anos, enquanto o outro de 19, 20 anos está indo no Vale do Silício, esse aqui nem sequer sabe que existe. E esse aqui que você está apontando aqui é a grande massa, né? É a maioria. Parece que... Se o contrário, né? Mas é a grande maioria. Ali, se a gente fosse usar o Pareto aqui como exemplo, que não é nem verdade, é o 80-20, né? O 80% aqui e o 20% lá. Mas nem é isso. Né? Eu diria que é 1% lá, 99% aqui. E o que falta, Felipe? Como que a gente consegue encurtar isso? Inverter eu acho difícil pra caramba ter 80, 20, 20 reais. E para eu chegar nesse cara de 17, 18 e fazer com que ele entenda que existe lá uma Unianchieta ou outras universidades, apesar do custo existir e tudo, mas como que eu engajo, como que eu faço ele se interessar? Seja aquele jovem lá da Rocinha que às vezes não tem oportunidade. O Estado tem uma obrigação muito forte aí, né? Ele é fundamental, assim como na questão enfim, econômica, você tem sempre a mão do Estado conduzindo, né? Mas eu diria que a sociedade também, ela tem seu grau de responsabilidade. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que me chama a atenção em Jundiaí, e o meu discurso é completamente apolítico, tá? É só, mais uma vez, uma comparação entre o que eu vivi numa cidade, o que eu vivo em outra. Uma das situações que mais me chama a atenção é a preocupação com o futuro do cidadão jundiaiense em relação às propostas de governo. Né? Isso me chama muita atenção. Ok, não conseguimos talvez chegar à máxima de ter esse nível de controle que 80% da população jovem hoje estivesse, né, dentro de algum modelo de aprendizado contínuo. Mas possivelmente a gente está mais próximo do que a média do país para uma solução. Vide os indicadores da cidade. Vide os indicadores da cidade. Medir. Né? Mas mesmo assim, aí eu vou um pouco além, mesmo assim, mesmo que a gente consiga, e aí só uma resposta para essa pergunta eu não tenho resposta, não é uma resposta fácil. O que eu acho que provavelmente a gente vai ter que fazer como sociedade civil, se articular para principalmente fazer com que a informação
chegue nesse jovem. E que a gente possa, a partir da informação, engajá-lo. Em algum nível. Sim. Em algum nível, dentro de uma atmosfera que ele entenda que se ele não buscar também, não vai vir. Sim. Porque não adianta nada eu dar uma bolsa para um jovem que não vai até a não faculdade. vai até a faculdade. Não quer estudar, não se esforça. Ele tem que se esforçar o dobro, cara. Porque isso, ele tem um gap educacional que, se ele tiver oportunidade, ele vai ter que se esforçar pra caramba para chegar ali. E a gente, do lado de cá, tem que dar todo o apoio para a redução desse gap, desse cidadão. Sim. Então, a formação desse pensamento de que a educação é a base de tudo, eu diria, inclusive, é o pilar de tudo, né? Não só a base, ela cresce junto, né, com o crescimento, inclusive, das expectativas da pessoa. Ela tem, muitas vezes, ela não está dentro da casa desse garoto, dessa garota. Porque ele olha no entorno dele, ele vê a geração anterior, pessoas que começaram a trabalhar com 10, 12, 15 anos de idade, que não terminaram nem o nível médio. Sim. E tá tudo bem. Uhum. Porque não há uma cobrança por parte dos pais, por parte da família, de que esse menino se sobressaia, ou pelo menos ultrapasse esse obstáculo. E o ciclo continua, né? Aí esse jovem vai ter filho daqui a pouco também. Exatamente. Jovem, muitas vezes, né? Muitos menores de idade, 17, 16 anos, já são pais. Exato. E aí a coisa vai... E aí vira um ciclo virtuoso negativo. Então, tem uma pesquisa muito interessante, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, é da ONU, inclusive, que diz que o primeiro cidadão formado em nível superior de uma família é como se ele se lançasse a 6 gerações à frente. Né? Então ele quebra um ciclo e é como se 6 gerações à frente, não consigo nem calcular quantos anos seriam isso, mas 6 gerações à frente é como se ele trouxesse isso a presente, porque a partir dali é muito pouco provável que o filho dele também não se forme. Né? E por que a gente está falando de se formar em educação superior e indo até contra muitos discursos de grandes empreendedores? Você vê o próprio Elon Musk falando que nível superior não é tudo, eu não contrato só profissional porque tem nível superior, etc. E eu consigo entender. É porque no nosso mercado, no mercado brasileiro, especificamente, tirando alguns setores, há setores que você realmente não precisa, mas são poucos. Uhum. O próprio setor financeiro, né? A profissão de agente autônomo, você não precisa ter nível superior. Sim. No nível médio, você consegue fazer a prova de certificação e trabalhar e sendo bom profissional, se dá muito bem, obrigado. Desenvolvedor, a mesma coisa, mas são poucos setores. Na média e na grande massa, você precisa de um nível superior para, pelo menos, ultrapassar a barreira de 3 salários mínimos mensais como renda. Tá? E aí entra as coisas paralelas, como língua, Sim. um inglês, uma capacitação adicional em alguma outra coisa. Você fala de programação, por exemplo, um cara que faz uma especialização em alguma ferramenta específica ali, de Microsoft, enfim, de alguma dessas, também vai aumentando o seu potencial, né? Você comentou um negócio que é super importante. Até muito pouco tempo atrás, não se tinha acesso mesmo. Uhum. Né? Então, o problema hoje não é mais acesso. Não, hoje está na palma da mão, né? Se você dá um Google ali, você chega na informação que você quer praticamente. Pelo menos como fazer, né? Não necessariamente o curso vai estar ali. Mas o que eu faço para conseguir desenvolver um negocinho desse aqui? Alguém vai estar lá dizendo. No YouTube vai ter ensinando um tutorial. Tem um tutorialzinho, exatamente. Né? Faça por aqui. Então, assim, acesso não é mais o problema. O problema da massa, o problema, na verdade, é o nível de entendimento. O cara pode ler o negócio, tentar fazer e não conseguir. Exato. Por conta do gap educacional. Que vem lá de trás, né? Que vem lá de trás, que vem da base. Né? Então, por que ele não consegue? Porque, basicamente, ele não foi treinado para entender o que ele lê. E aí você vai para aquela massa de analfabetos funcionais. Ele lê, ele escreve, mas ele não compreende o que ele lê, o que ele escreve, porque ele não foi treinado para ter pensamento crítico sobre o que ele está desenvolvendo a partir dali, daquele contexto. Então, são determinados... O presidente está falando, não é um problema fácil, não tem solução fácil. Pega todo mundo, é obrigatório agora. De 0 a 18 anos, o cara está... Não dá. Não é só isso.
Engraçado, esse cara que não lê, não escreve, apesar de ele saber ler e escrever, mas ele não lê um livro, ele não tem capacidade de ler um texto e de interpretar, em algumas vezes, em alguns casos, ele entra na universidade, ele fala, vou fazer engenharia civil, vou fazer aí advocacia, direito. E às vezes consegue até sair. E sai dela. Só que depois não consegue emprego, né? Ou se consegue, vai ali naquele, né, vai ficar pegando. A não ser né? casos específicos que, inclusive, envolvam algum tipo de doença neurológica, tipo TDAH. Sim, entendeu? sim. Que isso precisa, inclusive, estar dentro do programa, né? A avaliação, esse tipo de avaliação, para algum déficit de atenção, conduta, algum apoio. Porque, no caso, minha esposa é psicóloga. Ela foi descobrir que ela tem TDAH há 1 ano. Adulta, Assim. Agora. Não, é psicóloga. Ela sabia que ela tinha que se esforçar sempre muito mais do que a média. Ela não para de estudar nunca. É uma pessoa realmente muito focada. Mas ela dizia isso. Eu a vi estudando horas e horas e horas a fio, com caderno, e ela anotando tudo. Eu falei, nossa, você precisa anotar tudo? Ela falou, eu não lembro. Se eu não anotar, eu não lembro de nada. Eu achava que era alguma coisa meio figurada. Não lembra? Aí... Quando ela falou, cara, não tá difícil. Né? Agora ela foi ficando mais velha, enfim, então depois dos 40 foi ficando mais difícil para ela. Ou calhou também nos níveis dos cursos que ela veio fazendo de especialização ficarem mais difíceis, enfim. E ela foi procurar uma ajuda de um profissional, e aí ela descobriu, fazendo todos os testes, e hoje ela toma medicação para controlar, e ela falou, minha qualidade de vida fez assim, ó. Passou a lembrar mais as coisas. Tem mais memória, conexão, porque é a questão da conexão. As coisas, elas se perdem dentro da cabeça de quem tem esse déficit de atenção. E é uma pessoa que você conversa, você a conhece, você conversa, você não nota, pessoa super inteligente, super conectada, etc. Mas ela tinha essa dificuldade que uma medicaçãozinha que ela controlou. Então, quantas outras pessoas... E vou te dizer mais, ela só percebeu isso lendo um estudo de uma médica super famosa na área onde ela estuda, de psicologia positiva, que a médica também descobriu depois dos 40. Depois de ter lançado o livro, depois de ser que é uma sumidade no assunto. Ela, a médica, descobriu depois dos 40. Aí ela falou, mas sério? E aí a médica começou a relatar quais eram os efeitos na vida dela. E aí minha esposa falou, olha, é a mesma coisa. É o que eu sinto, é o que eu tenho. Então vou pesquisar. Então veja que é algo que é muito recente, até mesmo quem pesquisa, quem estuda, pode estar sofrendo, né, desse tipo de problema há anos, ou desde que nasceu, e não sabe. E pode ser até um problema das massas. Muita gente deles e não sabe, né? Muita gente dele não sabe. Então, tem dificuldade de aprendizado lá na escola, tá vindo e vai ter. E é aquele que geralmente né, é o alvo de bullying, né? Entendeu? É o lerdinho, é o não sei o quezinho, é o sem atenção. E aí, quando é criança, quando é adolescente, ele vai para revolta. Porque se ele não entende o que está acontecendo, ele dispersa. Se ele dispersa, ele vai fazer outra coisa. A atenção dele vai se conectar a outra coisa. Vai entrar para criminalidade, etc. A primeira coisa que ele vai fazer é negar que ele tem algum problema, óbvio, né? E negar que a escola é o ambiente que ele deve focar. Porque ele não consegue fazer isso. Né? E aí, cara, já era. A gente perde esse cara. Né? E trazer ele de volta é bem complicado. Eu imagino. Né? Então, são detalhes que eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de acesso. Aí eu falo nós, mais uma vez, estou falando em nome de instituições de ensino, etc., proveniente a artigos que estão sendo lançados agora sobre educação. A educação nunca se falou tanto sobre educação como no pós-Covid, porque as metodologias estão mudando, né, e precisam mudar. A interação com a tecnologia ela foi obrigatória, né, a partir do momento que você deixa de ter aula presencial no quadro negro, né, porque ainda tinha escolas quadro negro, né, então aquilo dali foi compulsório, de uma semana para outra, todo mundo precisou se encontrar no 100% online, né, no ensino à distância. Isso não vai voltar, graças a Deus. Né, porque eu mesmo, eu tinha um certo preconceito, apesar de já ter trabalhado em escolas EAD, eu tinha um certo preconceito falando, olha, eu acho que a qualidade maior está dentro da experiência de sala de aula. E continuo achando. Tá? Continua. Aliás, para mim, para o meu estilo de aprendizado. Você sempre mede com o teu estilo. Eu sou muito visual, eu sou muito de contato. Sim. Né?
Então, E é mesmo, né? Convenhamos que acho que o presencial ali é mais coisa. Mas a parte boa do EAD é que você dá mais acesso, né? Talvez alguém que está mais distante, alguém que, né? Esse é o ponto. O grande lance é que as pessoas aprendem de forma diferente. E uma das principais, eu diria, vantagens do EAD é que, dependendo do EAD, ela pode se dedicar no horário em que ela produz melhor. Quem disse que ela produz melhor às 7 horas da noite? Quem disse que ela produz melhor às 7 horas da manhã? Cada um tem um ciclo. Às vezes na hora do almoço o cara vai bem, ele assiste a aula ali. E produz bem, e assimila melhor, e está tudo certo. Então o EAD, ele tem seu valor? Sim. Desde que, obviamente, bem feito. Sim. Com infraestrutura adequada, que ele consiga fazer os exercícios numa plataforma interessante, inteligente. Com uma estrutura acadêmica adequada também, que é o contexto, conteúdo, etc., a trilha bem pensada, porque aí também abre esse precedente, né? Sim. Mas hoje eu tenho uma visão muito menos crítica nesse sentido, e inclusive dentro até do instrumento das aulas presenciais, a gente agregou muito da tecnologia do EAD para dar maior flexibilidade para o aluno, né? Desde que, obviamente, dentro das normas permitidas, né, pelo Ministério da Educação. E não somos só nós que estamos fazendo, estou falando das principais instituições, ou todas as instituições que estão, obviamente, se remodelando. Não, até a nível mundial, né? Nível mundial. Todo mundo nível mundial. Eu só me preocupo com o ensino, desculpa te interromper, o ensino mais básico, porque assim, na pandemia, a gente foi pego de calça curta, né? As escolas públicas brasileiras, por exemplo, até as privadas, né? Não é todo mundo que tinha ali uma infraestrutura, então você tem que ficar em casa. Então, na minha opinião, foram 2 anos perdidos ali de ensino, pelo menos no ensino fundamental ali. O básico ali e tal. Claro, alguns governos, Jundiaí mesmo foi um exemplo aí, se esforçou muito para tentar mitigar isso, mas eu conheço muitos pais e muitas mães e filhos que foram 2 anos praticamente sem estudo. E na faculdade tentou mitigar isso um pouco mais, porque já são adultos ali, o pessoal já usa o celular, já usa o notebook tem câmera, salvo algumas exceções, claro, mas quando compara isso do universitário pro básico ali e tal, muitas famílias não têm infraestrutura em casa. O pai e a mãe não têm o hábito de sentar com o filho e falar, vem cá. O hábito e tempo, exatamente. E conhecimento mesmo, às vezes é aquela história que a gente estava falando, né? A mãe ali que parou na 4ª série, como é que ela vai ensinar física da 8ª série pro seu filho? Não tem como. E aí o garoto ficou... Né? Eu ri porque eu lembrei da minha mãe nessa situação. Eu fico imaginando a minha mãe também, como que ela ia fazer? Tipo... Eu lembro da primeira vez que eu cheguei com um problema de álgebra pra minha mãe e ela falou assim, você tá brincando comigo. Ferrou, né? Não dá. Mas você tem toda razão. Agora, tem um detalhe nessa história toda, que é essa criança, mal ou bem, ela tem um ciclo de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que ainda dá tempo de corrigir. Eu me preocupo com aqueles das idades finais. Na minha época era primeiro, segundo, terceiro colegial ali, e aí termina. O cara que estava no terceiro colegial, a menina que estava no terceiro colegial, o que ela vai fazer? Ele perdeu o terceiro colegial, ela está tendo que fazer de novo, perdeu idade, aí vai entrar com 19, 20 anos na faculdade para tentar passar no vestibular, para ter condição. Imagina quem presta vestibular aí para as públicas, né? É verdade. Deu um trava-língua aqui agora, mas para as públicas. Para quem vai para USP, Unicamp, etc. Como que faz? Perdeu o timing. Não só isso, né? O cara ele entra ele saiu de uma caverna, porque ele passou 2 anos ali. Eu vejo o meu filho, 2 anos. Meu filho, eu brinco com ele, que ele conseguiu ir em aulas presenciais só para tomar trote. Porque quando passou a época do trote, não que trote seja algo positivo, mas ainda há nas universidades, sim. Graças a Deus, cada vez mais consciente, né? Pode ter, mas com consciência, né? Não façam loucura. Com consciência sempre, né? Mas ele foi só para ter lá o rosto pintado, pagar ali, né, uma cesta básica, porque os trotes hoje são realmente bem mais conscientes, né? E aí, quando ele ia começar as aulas presenciais, veio a pandemia. E de lá para cá são 2 anos e meio, estudando em casa, no remoto, né? E agora ele está voltando. Quer dizer, então, esse cara ele perdeu metade da faculdade, perdeu essa experiência de metade da faculdade, mas ele não perdeu metade do conteúdo, metade do curso. Então, assim, dos males o menor. E, por um outro lado, o professor teve que se reinventar. Para gravar no estúdio as aulas, para compartilhar aquele conteúdo, ou para fazer conteúdo, para estar ali com a turma online. E hoje, quando ele volta para a sala de aula, grande parte das instituições, inclusive o próprio Anchieta, as aulas são transmitidas ao vivo e são gravadas em alguns cursos. No caso da pós, todas as aulas são transmitidas e são gravadas e disponibilizadas ao aluno. Então,
Ele, professor, tem que ser... não, mas eu tenho 30 anos de magistério. Beleza, você vai ter que agora não só dar aula para quem está presencialmente, mas também para quem está no remoto. Então, a gente está... E isso é ótimo, tá? A gente está se reinventando como docente. Né? Acho que muita coisa se reinventou, né? Muita se coisa nesses 2 anos e pouco, aí 2 anos e meio, se reinventou, mudou. Mas agora meio que tá voltando ao normal, né? De verdade. Nós estamos em abril, a gravação desse podcast em abril de 2022, só para não perdermos o time aqui. Mas assim, shows, as coisas estão voltando e tal, mas o ensino, o que você acha? Você acha que vai continuar esse híbrido aí por mais tempo? Garotada volta para a escola 100%? O que as universidades estão se preparando aí? As universidades estão sofrendo o mesmo problema das empresas. Está muito difícil, na verdade, trazer de volta. Ela gostou do home office. Pois é. Houve muito problema de adaptação no primeiro momento, né? Principalmente, digo, menos dos alunos, mas mais das pessoas em si, que não estavam preparadas para ter o seu cantinho ali, para se dedicar, né, à sua profissão. Elas se adaptaram, porque 2 anos dá para você... Obviamente é uma vida. Se organiza, né? Compra uma mesinha ali, paga um pacote de internet. Muitos se mudaram, inclusive, saíram da cidade grande, vieram para o interior, né? Buscando uma qualidade de vida, porque agora é home office, pronto, acabou. E agora, olha, não, volta todo mundo. Eu acho que é difícil o movimento contrário, né? O movimento contrário, o cara pegar, por exemplo, voltar para São Paulo. São Paulo, porque agora ele tem que voltar, porque a empresa agora é todo dia lá no presencial. Então, as empresas estão tendo que se adaptar e flexibilizar, porque senão elas vão continuar perdendo talento. Né? Por outro lado, existe um nível de produtividade, pesquisas também já estão sendo atualizadas, né? O nível de produtividade começou a tendência de queda quando as empresas bateram o pé, dizendo que agora teria que ser 100% presencial. Então, acho que não dá, tem que ter flexibilidade. Tem que ter flexibilidade. E no caso das instituições de ensino, essa é a máxima. Claro, dentro do que é possível, né, tendo como referência as normas e portarias do Ministério da Educação. Claro. Os cursos lato sensu, principalmente a pós-graduação lato sensu, é mais flexível. Então você consegue ter, e aí eu acho que é um caminho sem volta, ou pelo menos deveria ser, né, ter a possibilidade desse aluno buscar uma maior flexibilidade para ele ter acesso, porque muitas vezes ele tem uma rotina de trabalho que, se a gente bater o pé dizendo que, cara, é presencial, 2, 3 vezes por semana, dentro de um campus, etc., ele não consegue fazer o curso. Sim. Ele não consegue se especializar. Aí é dicotômico. Se a gente está dizendo que ele precisa se especializar, né, muitas vezes para conseguir alçar, né, uma posição fora da média, né, eu não dou condições para ele fazer. Então, a tendência natural do mercado de trabalho, e aí o mercado de educação, por conta, obviamente, seguir a tendência, é flexibilizar, né? É criar modelos. Mas a gente tem regulação a cumprir. Então, enquanto a regulação permitir, e se a regulação realmente se adaptar ao que todo mundo espera, a possibilidade de você conseguir enquadrar mais e trazer aquele aluno que, por um motivo ou por outro, não teria condição de realizar um curso, eu acho que vai ser maior. Quer dizer, o nível de engajamento, pelo menos, a gente espera que seja maior. E a gente volta no início do papo. Aí vai faltar, muitas vezes, o discurso, vai faltar puxar pela mão, muitas vezes, entendeu? E aí, mas daí são os atrativos que você cria na universidade, né? Eventos de inovação, que vocês estão fazendo lá, né? Startup, inovação, tecnologia, e não necessariamente para o cara que faz curso de tecnologia, mas faz administração de empresa, faz contabilidade, lá tem vários cursos, né, na Unextieta, mas todos eles precisam inovar, todos eles têm boas práticas e para todos é possível você fazer essa mudança nesse ecossistema aí na forma do ensino, né? Até poder evoluir, né? Com certeza. Não, e o profissional ele mudou, né? Aquele profissional que lá, né, no início do século passado era um profissional muito limitado em termos de especialidade, então quem apertava parafuso porca 8 não apertava porca 10, né? Então isso deixou de existir, e o que você tem hoje é um profissional muito mais generalista, né? As empresas hoje buscam, apesar da especialização, né, em nível de desenvolvimento, o cara é raro procurar um cara só de front-end, né? O cara tem que ser front-end, back e, se bobear, na verdade, um corner, né? Brincadeira. Né? Então, o cara tem que estar nas 11 ali, né? E esse cara, o cara é mais especializado em UX, ok, mas ele sabe de back-end, ele sabe, né? Então, isso se busca
em todos os setores. Então, esse cara mais generalista, uma das coisas mais legais, eu acho, da possibilidade de você estar inserido num ambiente acadêmico. O acadêmico, eu falo, focado como ponte do mercado, é poder circular, é poder criar experiências novas. Eu sou de finanças, sim, eu sou de finanças, mas por que me impede de fazer uma, duas disciplinas de desenvolvimento de pessoas? Porque no final das contas, se eu sou gestor em finanças, eu provavelmente vou estar gerindo pessoas. Exato. Né? E eu sou de logística. Cara, logística tem pessoas também. Logística tem projetos. Então, por que não? Vai lá, faz uma disciplinazinha em projetos, 2, né? Então, ter essa possibilidade, essa flexibilidade, né, para esse profissional é fundamental. E aí é legal porque ele tem esse poder de customização. Exato. Da trilha dele. E, cara, isso aí é algo que o mercado está exigindo em abundância. Hoje não dá mais, é isso que você falou. Se eu entro numa faculdade, seja o curso que for, vamos lá, vamos pegar aqui Direito. Curso bem tradicional, sim, tem ali a regra, tal. Faz a OAB e vai fazer. Você vira depois um advogado, ou vai prestar um concurso, enfim, tem uma série de coisas. Mas hoje não dá mais para você ficar focado só em uma coisa. Você tem que literalmente bater o escanteio, ir para a área cabecear, você marca o gol, você volta a marcar. Quer dizer, o profissional hoje, o mercado hoje está cada vez mais exigente para esse profissional. Também eu citei aqui o direito, mas quando você fala de tecnologia também, você entra numa empresa de software hoje, não necessariamente se você entra como programador, você vai apenas programar. É verdade. Não necessariamente. Daqui a pouco você tem que ir no cliente, fazer uma reunião lá. Se você é um cara que não é tímido, não fala muito, só sabe programar mesmo, você vai ter dificuldade. Tudo bem, você pode ser um gênio na programação, mas vai ter uma hora... Tá bom, para programar você vai ficar ali no seu quadradinho e tal, mas beleza, mas vai chegar uma hora que você vai ter que ir numa reunião para discutir com o cliente. Você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante. Quanto mais você, inclusive, cresce dentro da tua profissão, mais isso é exigido. Exato. Essa visão mais holística, mais 360 graus. Quando você vira gestora de uma área, por exemplo, sim, você tem que saber, ou não é regra, né? Mas é o mínimo que se espera que você saiba um pouquinho de cada coisa ali na sua empresa, naquela empresa que você faz parte, seja pequena ou grande, numa grande multinacional que tem 10 mil funcionários, mas você tem que conhecer o seu ramo de negócio, o que é feito lá na fábrica, exatamente, o que é feito no financeiro, como funciona a área de compras, de supply chain, a expedição, o pessoal do recebimento, como que tudo isso funciona. O CEO, eu tenho certeza absoluta que ele não sabe o botão que ele aperta no sistema, até porque não é a função dele, mas ele vai ter que dialogar com todos esses setores. Entender se ecossistema é necessário, seja para grandona ou seja para a padaria ali do seu bairro que você faz, né? Se você é pizzaiolo, vai fazer pão, vai fazer alguma coisa ali, mas você tem que entender um pouquinho do fluxo de caixa, você tem que entender do seu fornecedor, você tem que entender do seu cliente, que o cliente está exigente, correto? Com certeza. Acho que a universidade está por aí. E você está falando isso, está me vindo muito essa questão da revolução também que está acontecendo no próprio sistema do poder público. Né? De como há hoje uma necessidade de integração dos gestores públicos, aí eu falo, né, de algo até macro, deles se comunicarem e do fluxo da informação, e aí, cara, não tem jeito, tudo vai convergir para a questão de problema de comunicação. Né? Então, dentro de uma empresa, dentro de uma unidade de gestão, dentro de uma prefeitura, né, se você não tem um sistema de comunicação muito fluido e não tem pessoas preparadas, treinadas, capacitadas para gerirem esse sistema, você vai ter esse tipo de gap. Exato. Né? E é algo que a gente tem que corrigir rápido, porque hoje o volume de dados que a gente trabalha, que a gente cotidianamente atingido, é algo nunca antes visto. Uhum. O volume de informações, de prestação de contas, de prestação de dados que a gente precisa ter, entendeu? As tomadas de decisão estão cada vez mais ágeis e cada vez mais complexas. Então, se você não... A nossa geração, talvez, seja uma geração de transição para esse Big Data, e se a gente não tiver em mente que o nosso papel é ser, sim, generalista, com seus enfoques, mas um cara mais generalista, com essa visão, a gente vai ficar para trás. Exato.
Em qualquer área. E à medida que a coisa avança, né, Felipe? Claro, a pessoa está sempre em primeiro plano. As pessoas, né? A gente tem que sempre capacitar quem? A pessoa. Independente, quem constrói a Ferrari são pessoas. Quem constrói o robô que vai construir a Ferrari são pessoas. Mas, lembrando, cada vez mais as empresas, os negócios estão precisando menos das pessoas, porque são tecnologias que estão surgindo, são máquinas que estão substituindo. Uma máquina substitui 20 pessoas, 30 pessoas, ou equipe inteira, sistemas, software inteligentes e etc. O celular hoje em dia faz muita coisa. Um amigo que contou uma história, rapaz, de uma experiência que ele viveu há pouco tempo atrás, fora do país. Cara, um restaurante que ele foi que não tinha garçom. Exatamente. Um amigo viveu isso. É o robozinho que faz ali. O cara falou, peraí, como é que eu peço a comida aqui? Pois é. Cadê o garçom? Não tinha garçom. Tá, tem um QR Code. Aí o cara botou o QR Code, não, daqui a pouco vem o robozinho. Com a comida. Com a comida. Cara, essa história é o máximo do negócio. E assim... Isso vai chegar aqui. E o mais legal é que você não procurou essa experiência. Ela caiu no teu colo, né? Eu filmei. Falei, pô, que isso? O robozinho acende, tá aqui sua comida. Você pega a comida e come. Então, gente... Isso é num restaurante de shopping. Então, assim, não, eu quero essa experiência. Mas eu fico imaginando, porque eu lembro quando com 17 anos eu fui à Disney. E aí tinha uma experiência que depois virou um game famosíssimo, que era o Guitar Hero. Sim. Dizer, porra, 44, cara, vou denunciar agora. Você tem tempo pra caramba. E aí eu fui à Disney e tinha o que eu imagino que seja o avô do Guitar Hero lá. E eu tocava e eu fiquei fascinado com o negócio. Era em Epcot. Então tinha uma área de inovação de brinquedos que ainda não existiam, que estavam em teste lá. E eu fiquei horas nessa brincadeira de e viajando ali, plástico, né? Cara, apertando os botõezinhos. Décadas depois, o meu filho já era, né, pequenininho ali, ele já era grandinho. Eu comprei um PS2 para ele. E aí, o jogo que eu comprei junto foi o Guitar Hero. Quer dizer, aquele jogo que eu tinha jogado tipo 15 anos antes em Epcot. Então, assim, claro, se você vai num lugar onde a inovação ela está em teste, né? Você busca o Vale do Silício, beleza. Mas não, essa experiência que você viveu, minha avó podia ter vivido. Sim. De estar no país, né? Ir no shopping, entrar no restaurante, porque gostou do prato ali, sentou e... Garçom, não tem garçom. Não tem garçom. E ela tem que estar preparada para isso. E lembrando, o robozinho ele pode falar várias línguas. Ele pode vir falando em português comigo se ele quiser. Olá, você é brasileiro? Eu sou brasileiro. Ele conversa comigo em português, ele vai e volta, traz a coisa. Diferente de um funcionário que teria suas dificuldades, fora as outras coisas. Tá? O que eu quis dizer com isso cada vez mais estamos mais usuários da tecnologia, da inovação, e as universidades estão enxergando isso, né? Você até para o cara empreender, falar, olha, querido, se coça aí nesse curso que você está fazendo, seja de tecnologia, como também seja de outra área. Sim. Fique esperto, porque cada vez mais a gente precisa de gente que faça mais coisa com menos. Os espaços estão cada vez... A gente estava falando de questão de espaço, né? Hoje em dia, se você tem uma empresa, não precisa mais de 25 pessoas, talvez. O cara vai olhar e falar, pô, peraí, o Felipe pode fazer essas 4 tarefas aqui, eu não preciso desses outros 3. E é isso. E tá tudo certo. E tá tudo certo, e a empresa vai funcionar, vai lucrar, vai faturar e vai embora. E aí tem duas coisas nisso daí que eu só gostaria de apontar. A primeira, né? A universidade não vai dar conta de tudo isso. Ela sozinha, do tipo, deixa que eu faço. Né? Então só tem uma saída para ela. Se conectar a quem faça. Parcerias. Uhum. Então a tendência do que eu vejo, né, de um campus universitário é de ser uma grande fábrica de ideias. Sim. Essa uma precursora, talvez, das novas tendências. Novas tendências, e isso envolve, obviamente, alguns espaços em que empresas estejam fluindo lá dentro. Sim. Sejam empresas de alunos, professores ou não, de mercado. Estejam fluindo lá dentro, não pedindo licença. Não, licença, eu quero entrar. Não, o cara está fluindo lá dentro. Sim. Né? Isso já existe muito lá fora, que você ainda vê, precisa de uma incubadora para a empresa ser... Não precisa de uma incubadora. Já não precisa mais. Entendeu? Eu não preciso de uma incubadora, não preciso de uma aceleradora dentro da universidade. Eu preciso que esses caras venham fluir aqui. E preciso, obviamente, o ideal é ter programas para que eles fiquem ou produzam aqui dentro.
E aí eu não preciso também ter esse programa. Eu posso ter um parceiro que desenvolve esse programa. O Unesco tem parceria com o Sebrae. Muitas vezes a incubadora é o parceiro. É o parceiro? Ó, eu sentei aqui na mesa num cowork, conheci o Felipe consegue, vamos, nós aqui, então, você me mentora pra gente desenvolver essa empresa, pronto, a nossa empresa tá aqui incubada juntos conosco e vamos desenvolver. Vamos desenvolver e vamos tocar. A gente dá um prédio para isso. É esse o ponto. E aonde a universidade ganha? Né? A universidade então vai ter participação. Não tem participação no negócio. É o fomento. Né? É exatamente fazer com que o conhecimento nasça ali dentro, se desenvolva ali dentro, porque isso vai chamar, principalmente eu estou falando de universidade privada, o principal cliente, que é aluno. Né? Então, no momento que você desenvolve esse modelo, você salta na frente, cara. Sim. Sabe? Mas isso ainda leva um tempo, né, para a gente soltar algumas amarras, né, e permitir que esse fluxo aconteça de forma mais natural. Sim. Né? E o outro ponto que eu ia argumentar, me faltou agora. Eu fui nesse caminho e faltou o segundo. Daqui a pouco vem. Não tem problema. É a barba branca aí, ao invés das lacunas. Não, mas o que a gente estava brincando com essa questão da tecnologia, da possibilidade de hoje qualquer aplicativo, né, eliminar uma sociedade inteira necessitada, né, de oportunidade de trabalho, isso é um grande problema. Que a gente já tem que começar a desenvolver alguma forma para resolver. Né? Porque a gente vai cada vez mais apertar o fluxo de capacitação e quem não se capacitar vai estar fora. E aí, você bota onde? Vira só consumidor? Consumidor do quê? Você não tem como consumir. E lembrando que muita gente sem capacitação antigamente ia executar alguns tipos de serviço. Sei lá, ia ser pedreiro, ia fazer marcenaria, que depende de talento, depende de saber como fazer aquilo. Hoje isso está um pouco distante também das pessoas. Às vezes o tempo vai passando, o cara não se capacitou ali, não sabe ser pedreiro, não sabe ser pintor, não sabe ser marceneiro, ele vai ficando mais velho, 19, 20 anos, vai ficar desempregado. Vai ter dificuldade e não vai ter uma fonte de renda efetiva. E aí, às vezes, vai lá e engravida, e tem filho e tal, e tem uma responsabilidade e tal, e aí vai aumentando cada vez mais essa massa de desempregado. Olha o risco. Volta aquele comecinho ali, a gentrificação, na verdade, ela vai ser amplificada. À medida que as fábricas que poderiam empregar um monte de gente estão se desenvolvendo, estão inovando, estão colocando robô, estão fazendo cada vez mais com menos, etc. E aqui do outro lado aumentando essa questão do desemprego. Então, a capacitação é o melhor caminho aí, cara, tem que correr atrás. O cara tem que correr atrás. E aí eu só volto um pouquinho na tua primeira pergunta, que você falou assim, cara, você veio... A questão da economia. A economia reflete tudo isso. A evolução da economia reflete tudo isso. Só que, ok, a gente está num microcosmo chamado de Jundiaí, uma cidade de 412 mil habitantes, apesar de estar num corredor, o PIB do país praticamente está aqui, né? Mas se você comparar o que a gente vive aqui com a média, a gente está muito, né, num nível muito diferente, muito acima. O que a gente observa no mundo, eu não estou falando nem no Brasil, se observa no mundo, na verdade, é um volume de desempregados crescente, no Brasil também, apesar de a gente estar com 12 milhões, é CAGED. Declarado ali, né? Declarado nos dados do CAGED. Né? Óbvio que isso é muito maior, a gente sabe. Né? E aí você tem, de um outro lado, uma população de endividados, exatamente porque, além do desempregado, você tem que contar também com a população que está subempregada. Que ela disponibiliza de mais horas, né, e ela não tem alocação. Né? Então, por quê? Porque as empresas, por conta, né, do momento econômico que a gente vive, elas estão produzindo pouco, porque a demanda está ainda enfraquecida. Exato. Né? Então, você tem uma inflação crescente. Né? Você tem a possibilidade real do dólar agora começar a aumentar. Mais uma vez, ele está em abril de 2022. A tendência do dólar ainda é a gente ter uma escaladinha aí, porque a taxa de juros americana para controle de inflação também vai começar a subir. Isso ainda não aconteceu. E a gente bota nesse caldeirão aí, né, uma coisa chamada guerra. Que tem um tempinho que a gente não tem experiência com ela. E aí, eu vou te ser bem sincero, é difícil de prever. Né? Então, dado tudo que a gente conversou, 2022 ainda tende a ser um ano bem complexo. E eu coloco mais um ponto aí.
Traga. China tá tudo travado agora de novo por causa do Covid, né? Voltando Xangai já travou os portos, as entregas e as chegadas e saídas ali. Você viu o trânsito de container e tal, quer dizer, tá um negócio Impactou complicado. o mundo inteiro. China parou para tudo. Para tudo. Por causa do Covid, que tá aumentando novamente lá na China. É muito preocupante. Vai impactar. E quanto tempo? Né? Quer dizer, a gente já está 2 anos vivendo esses ciclos, a China está alguns meses à nossa frente. Os Estados Unidos, as escolas já estão voltando para o remoto, por conta do aumento de casos também. Pois é. Então, os Estados Unidos estão algumas semanas também à nossa frente, a China está um pouco mais adiante em relação aos Estados Unidos. Né? Então, há uma tendência natural de que em algum momento a gente tenha que rever, né, toda a flexibilização que aconteceu ainda em 2022. Né? E nem botamos questão política na eleitoral na jogada. Nem é número isso. mesmo, caso, óbito, aquela história lá de novo, e ir analisando e ver o que faz. Ainda bem que não está aumentando os óbitos. Eu tenho visto aumento de número de casos, felizmente. Então, assim, o que significa? O pessoal está se infectando, mas como eles estão vacinados, entendo eu, não estão desenvolvendo a forma grave da doença, então não está ocorrendo óbitos. Mas tem que ficar com a orelha em pé. Tem que ficar com a orelha em pé. É isso que acho que a China e Estados Unidos, os caras estão pensando. São as duas maiores potências. E se eles estão pensando isso, a gente também tem que começar a ficar de olho aberto. E aí, diante disso tudo, quer dizer, olhar para a economia hoje é olhar para os últimos 2 anos. Né? Você olha para trás no curto prazo, eu olho para os últimos 2 anos. Aí eu tento projetar com essa referência o que vai ser 2023, 2024. Não consigo ainda, porque é muita variável dissonante, é muito variável que está muito distante da média dos últimos anos. Para eu ter uma referência mais aproximada e falar assim, não, tá mais perto ali do 3 do que do 5. Não dá para prever. Não dá. E toda essa incerteza gera risco, e quando gera risco, por outro lado, você vê o dinheiro fluir, dinheiro que, obviamente, eu falo liquidez econômica, fluir para ativos seguros. Se a nossa taxa de juros estivesse caindo, eu ia dizer, cara, tá difícil de alocação, mas não, a tendência dela é subir ainda para controle da alta de preços, que não tem a ver com descasamento de oferta e demanda interna. Ou seja, os investidores eles vão sair do mercado. Se eles saírem do mercado, meu amigo, não tem muito jeito. Deixa de circular. E aí a economia morre. Entendeu? Então é isso que a gente está vivendo hoje. Além de todo o resto, a gente está vivendo num curto prazo, um cenário muito complexo para dizer para a mãe, falar assim, cara, a educação do teu filho é prioridade. Essa mãe pode estar tendo, na verdade, ali dificuldade de botar comida, alimento básico na mesa, cara. E a gente sente isso muitas vezes no setor público, quanto a... Você falou da mãe do ensino, a quantidade de pessoas que migram para o ensino público. Sim. E aí falta vaga, e a mesma coisa acontece com os planos de saúde, a pessoa tem que cancelar o plano e vem para o SUS. E ali vocês têm esses controles muito na ponta dos dedos. Sim, e sente na ponta, porque daí você começa a aumentar as filas de especialistas e etc, e começa a ter problema, e aí não encontra especialista no mercado para contratar, para atender aquela demanda, aí trava o sistema. Né? E aí vai indo. Tudo, vocês entendam que a economia... É tudo interligado, né? Começa lá no container da China que travou por conta de alguma coisa e esbarra aqui no ortopedista que você não consegue consulta, porque... Cara, é loucura. É isso. É bizarro. Isso. Então, falar de educação num contexto como esse é fundamental, mas a gente também tem que levar em consideração todas essas variáveis e, infelizmente, uma tendência ainda que não está apontando, né, para uma luz verde no fim do túnel ali, né, bonitinha, certinha. A gente ainda tem, talvez, aí algumas curvas para percorrer. Né? Que esbarra muito na questão política também, na questão da eleição. É ano eleitoral, ninguém sabe o que vai acontecer, as pesquisas estão aí e tal, mas dependendo se o candidato mais à esquerda, mais à direita, aquela coisa toda, mais de centro, mais moderado, dependendo quando você joga esse pozinho nesse caldeirão, meu amigo, loucura. É uma loucura total. Então, o que eu venho conversando com especialistas e passando até para alunos, quando vem me perguntando, professor, o que você acha desse ano? Eu falei, eu acho que é um ano de todo mundo se preparar. Sim. Se preparar. Então, há ciclos. Esse é um ciclo de preparação. Não acabou ainda. Foram 2 anos muito difíceis, muito complexos, de coisas muito novas, mas ainda não acabou. Por mais que hoje a gente consiga estar aqui, por exemplo, um de frente para o outro, sem máscara. Sim. Ambos vacinados. 3 doses, etc. Uma 4ª vindo aí. Mas pode ser que amanhã a gente não possa mais ter esse grau de liberdade. Entendeu? E está tudo certo. Sim.
Então, a constatação de Darwin, né, de o sobrevivente, na verdade, é o que melhor se adapta, não o mais forte, está se fazendo valer, cara, a cada situação dessa. Então, sejamos flexíveis, mas com consciência. E acho que é bom poupar também, né? Ano de poupar, Sim. segurar se você tem dinheiro, encaixa, segura esse dinheiro, porque não dá para saber o que vai acontecer amanhã. Quem tem comércio, imagina se fecha tudo de novo. Nossa, eu não quero nem imaginar isso. Vamos bater na madeira, né? Porque... Mas olha, acho que é o momento de segurar as pontas e 2022 está sendo esse ano de balanço. Segura. Ou quem está conseguindo recuperar um pouco do que foi perdido, né? Mas com cautela. Por exemplo, não é ano para comprar casa, acho que é um negócio para tomar cuidado. A taxa de juros está muito elevada, né? Tá então, alto, assim, o custo hoje de crédito está, né, tá elevadíssimo. Trocar de carro. Então, mas, por outro lado, a economia depende disso. Né? Então, veja mais uma vez a questão da dicotomia. Né? Então, esse é o ano, é o famoso ano da prova final. Eu espero que chegamos no chefão. Chegamos ali, exatamente. No último vilão do jogo, entendeu? Ou a gente passa de vez ou realmente game over. É game over. Mas é por aí. E, por outro lado, na verdade, cara, vai testar toda a maturidade que a gente ganhou nos últimos 2 anos também. Que medo, hein? Inclusive como economia. Se a gente ganhou maturidade esses últimos 2 anos, que medo, hein? Que medo. Eu não sei o quão maturo nós estamos após esses 2 anos. Eu tenho realmente... Mas se você parar a pensar, por um outro lado, você veja como a nossa economia é resiliente, né? Diante de tudo. O ser humano é resiliente, né? O brasileiro é muito resiliente. A gente empreende, a gente se vira, cara? A gente corre atrás, enfim. Perde emprego, mas, pô, beleza. Aí vamos vender alguma coisa, vamos aprender um negócio novo. É isso que eu acho que faz a gente ser visto por alguns como nação do futuro. E eu espero que eles estejam certos. Ou que seja do presente, né? Esse futuro melhor que a gente ouve, né? Esse foi Felipe Pires. Obrigado, meu querido. Valeu. Sucesso aí. Espero que você tenha gostado de participar do nosso podcast Podnova. Só não ganhei aqui, né? Aqui é o cenário, aqui é o nosso xadrez. Rapaz, vou tomar um checkmate aqui. Checkmate, mas na próxima a gente joga mais xadrez aqui. Mas é isso, esse foi o Felipe Pires. Muito obrigado, meu amigo. Faça suas considerações finais e vamos caminhar para o final do nosso podcast. Cara, só agradecer, né? Eu acho uma oportunidade incrível de bater um papo nesse nível, né? Com uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Não estou só rasgando seda, não. É porque amigo aí pode falar essas coisas mesmo. Olha entendeu? Só. Então, cuidem-se. Eu acho que se a gente puder resumir numa frase o papo que a gente tem aqui, cuidem-se, cuidem da saúde mental, cuidem da saúde até espiritual e, obviamente, da saúde física. E tudo que a gente falou tem relação, né? Educação, com projeto de vida, né? Com querer o melhor para sua vida, para a vida do próximo, e cooperação sempre. É isso. E vamos juntos transformar nossa cidade cada vez em mais inteligente, né? Nossas cidades, né? Seja de onde você estiver assistindo ou ouvindo esse podcast. Cidades inteligentes são feitas de pessoas inteligentes, né? Exatamente. É isso que a gente consegue promover aqui, todo mundo junto. Muito obrigado, Felipe Pires. Então, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus e continuem nos acompanhando aqui no nosso Pod Inova. Valeu, até a próxima. Até a próxima.